Olá, olá, olá. Pois é. Então a pergunta correta, né? Você fez uma pergunta boa, que é a pergunta é: se Lula é criminoso, por que deram a liberdade a ele? Talvez ele realmente seja vítima de golpe político. Pois é, tua pergunta é muito boa. Agora, você para analisar a seguinte coisa. Veja bem, em primeiro lugar, Lula pode até ser assim, digamos, um inocente na brincadeira, poderia até ser, se não fosse a quantidade de evidências de provas contra ele. Veja, é elementar. O ladrão, quando entra na tua casa, ele deixa um bilhetinho para você dizendo: eu roubei tua casa? Não, não deixa. Por que ele não deixa? Porque o objetivo é que, mesmo que a polícia encontre ele possa dizer não. Ele vai negar até as últimas consequências. Esse é justamente o modus operandi do senhor Lula também. Ele não deixa bilhete, ele não deixa recibo, ele não dá recibo de tudo que ele roubou. Tá? Analise ali, por exemplo, ele saiu com 11 caminhões de bens quando ele saiu do palácio. 11 caminhões, mas caminhões, não é caminhãozinho não, é caminhões, baú, aqueles grandão, enorme, caminhão que você nunca viu na vida de transportadora de mudança. Eu estou dizendo que você nunca viu na vida porque aquilo é caminhão de transportadora de mudança de gente muito rica. Quer dizer, é caminhão que para você pagar por hora você precisa ter muito dinheiro. Ele saiu com 11 caminhões lotados no Palácio do Planalto. Na grande maioria das coisas, inclusive que já pegaram, que a Polícia Federal já pegou, tinha coisa ali que fazia parte do acervo histórico do Palácio do Planalto, ou seja, não pertencia a ele. Ele não só roubou do dinheiro público, como ele vinha roubando, mas também roubou do acervo. Bom, fora isso, tem o sítio de Atibaia, que ele mora e que é de um amigo dele. Ora, quer dizer que você mora num sítio de um amigo teu, você compra pedalinho, você compra tudo que você compra, inclusive até o teu roupão que você usa, que tem as tuas iniciais, estão no banheiro daquele sítio que você mora, né, com reforma na cozinha, reforma no banheiro, reforma no sítio, tudo feito por amigos teus, tudo de graça, tá? Tudo de graça e você realmente o sítio é de um amigo. Você quer enganar quem? Aí eu te pergunto mais ainda, você deve ter algum amigo que já te ofereceu o sítio para você morar de graça, claro, né? Um apartamento para você morar de graça, lógico, né? O filho do Lula, por exemplo, mora num apartamento que é de um outro amigo dele, que também é sócio dele. Quer dizer, mas o amigo não pode emprestar? Pode, só que é curioso que só nessa família tem amigos que emprestam. Eu, por exemplo, já morei na rua porque não tinha ninguém que me emprestasse uma casa, um quarto para eu morar. Um quarto, não era uma casa. Não me emprestava um quarto para eu morar. Mas eu não sou Lula. Pois é, eu não sou Lula, exatamente. O que ele dá em troca para ele ter esse tipo de benefício? Porque eu duvido que você tenha alguém que te empreste uma casa humilde para você morar de graça. Humilde. Menos ainda quem te ofereça um apartamento triplex ou um sítio em Atibaia. E outra coisa, levando em conta que o sítio de Atibaia também, ele tinha uma torre que foi instalada de telefonia móvel ali por causa do Lula. Se não me engano, pela Vivo, não estou bem lembrado se é da Vivo, da Claro, mas eu acho que, se não me engano, é da Vivo. E veja, quem é que instala, quem é que te cede um sítio e depois vai lá a Vivo e instala uma torre de telefonia móvel própria para você, por tua causa? Até porque, veja bem, a demanda, para você instalar uma torre de telefonia, tem que existir demanda, do contrário, a própria telefônica não instala a torre de telefonia, porque ela envolve muito custo, muito alto custo, e esse alto custo às vezes não paga-se, não se paga. Então, quer dizer, não se paga, que ela tem que ter um terreno próprio para instalar aquela torre, ela tem que ser bem adequada, porque não é em qualquer lugar que você pode instalar aquilo. Muito bem. Fora isso, daí nós temos assim evidências claríssimas, por exemplo, pessoas
que já fizeram delação premiada junto à Polícia Federal. E eu não sei se você sabe, mas uma delação premiada envolve que, primeiro, você assuma os crimes que você cometeu. Segundo, ao assumir os crimes que você cometeu, tudo aquilo que você for falar de alguém, você tem que ter prova do que você está falando. E terceiro, e por último, tem que ter também, eles estipulam que pelo crime que você cometeu, você tem que devolver tanto, tanto em dinheiro referente àquele crime cometido. Teve amigos do Lula que devolveram milhões, mas milhões, não era dinheirinho de trocado, não. Milhões. Aí eu te pergunto, bom, se o cara devolve milhões, é porque o amigo dele que ele está entregando é inocente? É apenas vítima de golpe político? Claro que não. Claro que não. Do contrário, ele até entregaria, ele até faria tudo, mas ele iria tirar da onde os milhões para devolver? Milhões, não é dinheirinho de trocado, não. Teve um que devolveu 80 milhões e era só um Zé Mané qualquer, não era o Palocci da vida, não. O cara devolveu 80 milhões e era um cara bem dos mais reles. Eu não lembro agora o nome dos caras lá, mas tem vários. É só puxar no Google ali, você vai ver quem devolveu e quanto por conta dos seus crimes cometidos. Bom, além disso tudo, nós vemos que o próprio apedeuta, ele não está respondendo somente a esses crimes, não. Existem inúmeros outros, existem aqueles crimes, por exemplo, de desvio de dinheiro público para obras faraônicas na Venezuela, na Argentina, no Chile, na Nicarágua, em Cuba, na Bolívia, em muitos lugares do mundo, obras faraônicas. E aqui no Brasil, o povo que se exploda. Ora, a malversação do dinheiro, por exemplo, se eu te dou um dinheiro para você cuidar e você pega esse dinheiro e, em vez de cuidar dele, você simplesmente joga ele fora, isso se chama malversação do dinheiro. É claro que não envolve, esse caso não é para malversação do dinheiro que eu te dei para você cuidar, mas seria do dinheiro público. E no caso, ele era responsável pelo dinheiro público, pois ele foi presidente da República. Então, a malversação do dinheiro público é crime previsto em lei pelo qual ele pode ser condenado também. E ainda não, os processos ainda não chegaram até aí, os processos ainda estão na parte que ele simplesmente está roubando para ele. Por quê? Porque se ali já é difícil pegar, a parte que ele está roubando para ele já é difícil pegar, porque tudo que ele tem é de amigo dele. A mulher que ele tinha era de um amigo dele, né? Que a Marisa era mulher de um outro cara, ele que deu o fim no cara e acabou ficando com a viuvinha, né? Os filhos dele, um deles, inclusive, era filho desse outro cara que morreu, que depois ele acaba registrando no nome dele, né? Quer dizer, as cachaças que ele bebia era de amigo dele, a casa que ele morava era de amigo dele, a amante que ele tinha era de um amigo dele, inclusive que ele dava serviço pro marido dela, da Rosemary, para que ele calasse a boca e ele pudesse continuar dormindo com a mulher tranquilo. Então, quer dizer, ele dormia com a mulher do outro, ou seja, até a amante que ele tinha era um amigo dele. Quer dizer, nada do que ele tinha era dele. Avião que ele voava não era dele, era de amigo dele. Hoje, inclusive, para ele sair de Curitiba e ir para São Paulo, ele foi no jatinho do Luciano Huck. Prova que realmente tudo de amigo. O próprio Ike Batista, que era considerado o 7º homem mais rico do Brasil, quando o Lula começa a cair, o Ike Batista vai à lona, ou seja, nunca foi o homem mais rico do Brasil, estava apenas surfando na onda de ser amigo do presidente, né? Cuidando do dinheiro do presidente, ou seja, era um caixa 2 do Lula da Silva, e era quem cedia seus jatinhos para o Lula viajar de um lado para o outro também. Então você veja, tudo que ele tinha era de amigo dele. Aonde ele ia, por exemplo, ele fazia palestra. Interessante porque palestra é uma coisa que todo mundo grava e depois põe na internet. Olha a palestra do fulano, olha a palestra do ciclano. Se você entrar aí no Google,
no YouTube, você vai ver palestra de todo mundo, palestra do padre, palestra do pastor, palestra de não sei quem, palestra de não sei quem. E todas as palestras que foram gravadas por pessoas que foram ver as palestras, gravaram e puseram no YouTube. Do Lula não tem nenhuma, não tem uma palestra do Lula. Tem os comícios dele em palanque. Comício é uma coisa, palestra é outra. A palestra que custava o olho da cara. Palestra mais cara do que a do Fernando Henrique Cardoso, que, aliás, Fernando Henrique Cardoso é um canalha, é um vagabundo, é ladrão, é sem vergonha, é tudo que não presta. Mas o Fernando Henrique Cardoso, de fato, estudou e na Sorbonne, na França. Então, quer dizer, ele realmente tem gabarito e competência para dar uma palestra. Já o Lula, a escola dele foi botequim, e botequim de última categoria. Hoje ele sabe beber uma cachaça de R$ 400 a garrafa, mas ele foi um cara que foi criado na base daquela cachaça que você não sabe nem de onde vem. Quer dizer, então o cara não é isso tudo que o pessoal pensa que ele é. Bom, por aí você vê. Então a questão não é bem porque o Lula está solto que ele é inocente. Não, a questão é bem diferente. Justamente porque ele está solto, é que você tem que ficar agora com as duas orelhas em pé, porque na verdade, o que acontece? Quem soltou ele? Quem soltou ele foi Dias Toffoli, que por acaso era advogado do PT e foi indicado para o STF por ser advogado do PT. Lewandowski era advogado do PT, foi indicado para o STF por ser advogado do PT. Rosa Weber, a Rosa Weber trabalha para o PT há muito tempo, foi indicada pelo PT, ou pelo Lula ou pela Dilma, não lembro. O Alexandre de Moraes foi indicado pelo Temer, que era vice da Dilma Rousseff. Aliás, o Alexandre de Moraes, apesar de que ele até votou contra, ele não queria que o Lula saísse, né? Mas o Alexandre de Moraes, inclusive, era advogado do PCC, né? Primeiro comando da capital. Quer dizer, o Celso de Mello, que é o decano lá, ele foi indicado pelo José Sarney. José Sarney era amicíssimo do Lula da Silva, amicíssimo, são amigos assim desde criancinha, modo de dizer, lógico que não são, mas são muito amigos, eles comem no mesmo prato, gente muito rica, gente muito poderosa. Você acha que o Celso de Mello ia votar a favor de quem? O Marco Aurélio Mello é aquele cara que ele não permite nem que pessoa comum fale com ele, que tem que ser somente juiz, magistrado, tal, da Suprema Corte para falar com ele, porque ele é o Supremo. Ele também é um tremendo de um canalha porque foi nomeado pelo Collor de Mello, que é primo dele. O Collor de Mello, apesar de ter sido a turma do PT a tirar o Collor do poder, mas o Collor foi amigo do Lula, inclusive teve cargo durante o governo do Lula no governo. Então você veja que é tudo farinha do mesmo saco. E daí tem mais outros ali que a gente pode citar, por exemplo, o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, ele foi indicado pelo Fernando Henrique, mas ao mesmo tempo você veja, o Gilmar Mendes ele é amigo do Barata, que é um bandido do Rio de Janeiro. Ele vive soltando o Eduardo Paes, ele vive soltando a Rosinha Garotinho, ele vive soltando o Garotinho e outros bandidos do mesmo naipe. São tudo amigo do Lula, tudo amigo do Apedeuta. Quer dizer, me diz uma coisa, você conhece alguns bandidinhos. Bandido costuma ter amizade com quem? Com gente boa? É difícil, né? Normalmente bandido tem amizade com bandido, né? É claro que ele conhece o doutor fulano de tal, ele conhece as pessoas, mas amigo mesmo é tudo gente da mesma laia. Então, se o Lula tem amizade com essa turma, você pode ter certeza que boa coisa não é. Então você veja, golpe político, isso é uma palhaçada, isso é uma brincadeira inclusive de mau gosto. Está na hora realmente do povo levantar e o povo ficar dizendo, não, lugar de bandido é na prisão. E lugar de bandido é na prisão e ele tem que voltar para a cadeia sim, porque ele é bandido sim. Ele destruiu a saúde pública, a segurança, a educação no Brasil, ele tem destruído tudo. E ao contrário do que todo mundo está falando, nós podemos ver o caminhar do Bolsonaro. O Bolsonaro é um homem
que até agora tem mostrado o seu lado sério de governar. Ele pode ser um cara meio chucro, um cara diferente, porque ele não sai pela rua xingando, chamando nenhuma mulher de grelo duro, né, como o Lula fez. Então, por isso ele é meio estúpido, né? Por isso que a grande maioria das mulheres acham o Bolsonaro estúpido, porque ele não chama mulher de grelo duro, como o Lula fazia. Ele não chama os homens lá de Pelotas, no Rio Grande, tudo viado, como o Lula fez. Nunca vi o Bolsonaro fazer isso. Agora, ele tem um amigo que é negão, mas é amigo dele, amigo quase irmão. Os dois cresceram juntos, os dois são amigos há mais de 30 anos, há mais de 40 anos. Os dois se conheceram quando tinham 14 e 15 anos cada um. Então são amigos de longa data. Agora eu te pergunto, você pode ou não pode chamar o teu amigo de negão? Aliás, foi sempre assim que eles se chamaram. O Hélio sempre foi chamado de negão. Mas por quê? Porque ele é branquinho? Não, porque ele é negão mesmo. Ele é azulão. Então ele não é um negro comum, ele é um negão, um azulão. E é amigo do Bolsonaro, amigo. Acho que é um dos maiores amigos que o Bolsonaro tem, de fato. Então o Bolsonaro é um cara que é sério, é um cara que eu nunca vi até agora usando dinheiro público para dar nenhuma festa. Eu não vi ele viajando em avião de ninguém. Eu não vi ele viajando no avião do amigo dele, eu não vi ele usando a casa do amigo dele, eu não vi ele mudando para o apartamento do amigo dele, eu não vi ele com amante, eu não vi ele com nada, nada. A única coisa que você vê é um homem sério, trabalhando sério. Ele foi fazer uma viagem para o Japão, onde ele pegou um quarto de um hotel barato e ainda dividiu o quarto com o filho dele para economizar. Aí eu te pergunto, tá, e tem algum problema nisso? Quer dizer, o governante ele tem que ser canalha para ser um bom governante? Outra coisa, o Lula, o que mais que precisa aparecer para o Lula para que todo mundo entenda que ele é criminoso? O Palocci, que é amigo do Lula, já entregou o Lula, e o próprio Palocci, que é um dos caras mais... O Lula vivia dizendo que o Palocci era o cara mais inteligente do PT. Do PT, o Palocci era o mais inteligente. Está entregando o Lula. O Marco Valério já entregou que foi o Lula que mandou matar o Celso Daniel, que era amigo do Lula, que era do mesmo partido, era prefeito de Santo André, em 2001, se não me engano. O que precisa aparecer? Precisa levantar o defunto para dizer foi ele que me matou? Ah, desculpa, pelo amor de Deus. Lembre, você não entra em cadeia nenhuma do país e pergunta quem está aqui porque deve. Todos os presos olham para você e dizem, eu não devo nada, eu estou aqui de inocente. Todo mundo. Eu te desafio aí numa cadeia, eu já fui, eu sei como é que funciona. Já dei aula em presídio, eu sei como é que funciona. Você entra e pergunta, por que você está aqui? Não, foi engano da justiça. O que você fez? Nada. O policial me sacaneou. Todos eles são vítimas de golpes. Todos. Assim como a própria Rede Globo, né? Ela não diz assim, o bandido foi assaltar e foi morto pela polícia. Ela diz assim, a polícia matou o fulano por suposto assalto. Não, ela não matou o fulano por suposto assalto. Ela matou o cara porque o cara estava colocando em risco a vida de outros ao assaltar. Foi por isso que ele foi morto. É diferente a história. Então nós temos que aprender a ler e realmente ver com mais carinho. Lula é criminoso, sim. Não deram a liberdade para ele. Acontece o seguinte, o STF é uma casa de canalha, uma casa de capeta. Começa ali, veja, Dias Toffoli, Lewandowski, Gilmar Mendes, a Carmen Lúcia, a própria Rosa Weber, o Marco Aurélio Melo, o Celso de Mello. Eu não falei para você de nenhum homem santo aí, não. Nenhuma mulher santa aí, não. São tudo picareta, são tudo vagabundo, são tudo gente da laia do Lula. É por isso que o Lula foi solto. Porque o povo da laia dele foi quem ele nomeou para o STF. Quem soltou o Lula é quem está trabalhando a favor dele na Suprema Corte do Brasil.
É esse o problema. Esse é exatamente o problema. O Lula tem as costas muito quentes, mas não porque ele seja inocente, e sim porque ele tem muito picareta, muito ladrão, muito sem vergonha, muito vagabundo acocando ele. Deus te abençoe, que fique em paz, sejam sempre bem-vindos. Bye, fui.